Bom, em primeiro lugar, a gente faz rapidamente um resgate histórico, né? Queria falar, quando a gente fala aqui de Amazonas, a gente tem que remontar à época colonial, a gente fala em ciclos, né, de desenvolvimento, né? Nós temos aí o ciclo que começou nos finais do século XIX, a gente poderia dizer que vai até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, que houve intentos de resgatar esse ciclo, né, sem efeito, que é o ciclo do extrativismo, mas, sobretudo, a gente foca no látex, né, na borracha, como já foi comentado, né? Chegou em algum momento da época a ser responsável por 40% das exportações do país, né? Então, realmente um ciclo forte que deixou impacto econômico, social, né, aqui na região. E nós temos um segundo momento, que poderíamos dizer assim, da industrialização. Alguns me vão aqui a falar que, mas a industrialização não chegou ainda aqui, até o polo industrial, até a Zona Franca de Manaus, mas sim, que houve assim um intento dos militares, no que chamamos aqui a Amazônia, o norte do país, de uma espécie de implantação de polos, né, de desenvolvimento, né? No caso aqui do Amazonas, tem um polo da Zona Franca de Manaus, diferente do que foi levado ao Pará. Chama o polo de mineralogia, de mineral, e o centro-oeste amazônico com agropecuário, que nós estamos vendo aí Rondônia como grande, né, estado aproveitador, dinamizador desse polo. Que ele chega aí, alguns dizem até os 90, né, 2000, e passam os 90 aqui nessa interface de transição, e aí a gente entra num período que alguns autores colocam como um ciclo socioambientalismo, né? Ou seja, de estruturar o país fortemente para começar um combate, né, aos impactos derivados de alguns polos atrás, ou seja, de uma preservação ambiental, do cuidado com a natureza, assim, uma estrutura mais policial, né? Nós temos aí o reforço, temos aqui a época que o nosso companheiro aqui também, que foi reitor da universidade, Dr. Marcos Barro, foi presidente do IBAMA, né, que é a primeira época da Marina Silva, né, no poder. Tivemos esse trabalho aí de estruturação de comando e controle, né, para você preparar um pouco esse sistema de vigilância, de combate aos impactos ambientais, e um forte período de transferência de rendas e investimentos, né? E nós chegamos aí até mais ou menos, que aí tem dados, né? Eu não trouxe nenhum dados, mas que a gente começa a notar um certo controle do desmatamento lá atrás. E aí veio aquela crise das commodities, né? Que começou um pouco antes, mas a gente coloca ali por volta de 2015 e chegou no momento atual que nós estamos, que a gente pode dizer um momento de transição, e é aquele dilema, né? Tanto é que nós estamos aí com a volta de um projeto nacional de reindustrialização. Então, está posto, né? Isso é uma proposta do governo federal, mas não está muito claro, né, se voltarmos à estrutura de comando e controle, de forte transição de rendas e atração de investimentos, ou fazer outra coisa, né? Essa coisa é que nós estamos aqui buscando saber exatamente o que e para onde nós vamos, né? Cadê aqui? Eu sempre erro aqui, ó. Aqui. Então, vocês todos já devem saber os 4 eixos do plano, né? Mais produtividade, mais inovação e digitalização, mais verde, mais exportação. Já foi falado, acho que também os especialistas falarão muito, é só um pouco para ver como está estruturado. Rapaz, eu não tenho aqui. Então, claro, para não trazer uma apresentação, decidi trazer assim uma visão mais, vamos dizer assim, do dia a dia, mas das realidades da Amazônia, do que acontece, do que a gente vê lá realmente, lá no interior, lá no município, lá nas comunidades indígenas, né? Nós temos aqui as metas do programa a serem cumpridas. Se as metas do programa forem cumpridas, que há uma perspectiva de investimento aí de 300 bilhões, né, ao longo do que se imagina, mas nós temos alguns desafios pela frente, né? Desde o ponto de vista macroeconômico, se falou aqui do ponto de vista das dificuldades, né, de a gente se inserir nas cadeias globais,
dos protecionismos que começa a existir, das dificuldades de estar inserido, né, em alguns, vamos dizer assim, acordos comerciais, foi muito explanado agora de manhã. Nós estamos ainda em fase de recuperação, não superamos todos os impactos derivados da pandemia, e temos também um desafio aí que a gente não sabe, né, para onde bem vai, da mudança do sistema tributário brasileiro, né, que ainda nós estamos em fase agora de regulamentação, e a gente sabe que o setor industrial espera muito, está apostando muito, né, nessa reforma tributária, como também uma forma de poder melhorar a sua produtividade e alavancar o setor que era muito penalizado, ou é ainda muito penalizado com o sistema tributário atual. E aí a gente está esperando ainda um pouco. Então, são uma série de desafios aí pela frente, né? Trouxe aqui alguma consideração de alguns especialistas, uma professora, creio, colega também de universidade, o professor Mário Turi, né? Tenho muito apreço. E ela fala o seguinte, que a neoindustrialização está buscando, principalmente, desenvolver práticas produtivas sustentáveis, inclusivas, digitais, tecnológicas, que obedeçam à potencialidade regional, que é um pouco isso que essa mesa tentará debater e discutir essa tarde, né? Como esse rumo, né, essa indicação, essa nova política industrial, como a gente pode aproveitar, quais são as nossas oportunidades daqui da Amazônia, né? Ela fala, na região norte precisamos de investimento público para poder atrair investimento, né? Porque é um problema aqui, né? Ou seja, e as oportunidades. Quer dizer, eu vou focar aqui no caso da bioeconomia e lá na frente, já para acabar, a gente faz um elo com o que a professora Ana falou, né? Com o nosso instrumental industrial que nós temos, que é a Zona Franca de Manaus, que é o que nos faz, que é o dinamizador, é o motor de crescimento daqui, do Amazonas, do estado da Amazônia, concretamente baseado aqui na cidade de Manaus. Mas quando a gente olha para a bioeconomia, no contexto amazônico, surge como uma proposta de modelo econômico com capacidade para gerar emprego e renda sustentáveis, com foco na preservação ambiental, cultural, conciliando conhecimento científico e tradicional. Esclarece a professora. Então, é isso que a gente falou hoje de manhã, né? Hoje de manhã, a professora Ana colocou aqui a questão de que, desde fora, ou desde mesmo da concepção dessa nova política de reindustrialização, parece que a gente, quando olha para a Amazônia, quando olha para o norte, no caso aqui específico do nosso estado, se esqueceu de alguma maneira, introduzir as possibilidades que esse instrumental da Zona Franca de Manaus pode ter também, né, vamos dizer, no arrancar, no ressurgir da bioeconomia, mas num sentido industrial, deixando aquela questão do extrativismo e vindo para uma estruturação de cadeias produtivas que possa sair lá das bases do interior da Amazônia, chegar em algum momento por um processo industrial que agregue valor e possa, dessa nova renda, gerar desenvolvimento com inclusão social. Então, esse é um desafio muito grande, né? Porque nós sabemos que na Amazônia estruturar cadeias produtivas é muito complicado, né? E por quê? Porque tem gargalos, né? Por mais que a gente possa elaborar, né, um voluntarismo, né, e dizer, nós precisamos, foi dado o exemplo do açaí, da castanha, nós temos infinidade de exemplos, né, como o manejo do pirarucu, né, indústria pesqueira, entre outros, mas nós temos dificuldades gigantescas, né? A Amazônia é uma imensidão diária com deficiências infraestruturais. Nós não temos infraestruturas suficientes para que nós possamos alavancar não só já processos industriais ou processos de agregação de valor em muitos produtos, não podemos levar nem educação nem saúde de qualidade por uma questão de deficiências de infraestruturas. Então, esse é um problema que eu vejo muito complicado, que a gente deveria superar,
E por isso mesmo que eu falo lá na frente que a gente vai ter que manter esse modelo da Zona Franca, utilizando esse instrumental para, através dos fundos que produzem, né, muitos recursos. Eu creio que a Ana não falou aqui a quantidade dos recursos que a Zona Franca produz, só para pesquisa, desenvolvimento e inovação, está em torno, né, Marinho, 2 bilhões de reais. Cada ano que se produz, dos 5% só das empresas de informática, pela legislação, tem que dedicar 5% do faturamento bruto a um fundo para a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação, estão em volta, em giro em torno de 12 milhões. Aliado a isso, tem um outro fundo que se chama FTI, que ele também é criado à raiz das empresas que são submetidas aos incentivos fiscais. Então, está girando em torno de 1,5 bilhão, não, professor, por aí? 1 bilhão e 700 mil, FTI. Também ele é direcionado justamente, já prevendo lá em trás, para ser aplicado na melhoria das infraestruturas de cara à interiorização, né, do turismo e infraestruturas. Então, esse dinheiro está posto à disposição do Estado para fabricar políticas que melhorem a infraestrutura dos municípios do Estado, para alavancar o turismo, porque no momento de desenhar esse projeto, eles olhavam para o turismo, ainda não olhavam exatamente para a bioeconomia, mas olhavam como o turismo sendo um outro segmento que poderia ser alavancado através desses recursos. E ainda tem 2 fundos mais, que um é de fomento a pequenas e medianas empresas, que está em torno a 100 e poucos milhões, não é tão grande, e o que dá sustentação à criação da Universidade do Estado do Amazonas, que gira em torno a 600, 700 milhões. Então, somado tudo isso, nós temos uma grande quantidade de recursos que produz esse instrumental de política econômica que está a serviço, né, de poder você, vamos dizer assim, diversificar a estrutura produtiva do Estado do Amazonas e não ficar dependente só da produção de eletrônicos. Eu creio que é por isso que a Ana de manhã falou, e agora começa esse trabalho, agora não, já faz um tempo, né, os debates e discussões, mas agora começa a se visualizar e ter elementos, né, de produções de pesquisa e desenvolvimento que estão se tornando realidade, né, em produtos e em serviços, né, de alta complexidade, tecnologias, oriundo da Zona Franca de Manaus, desses fundos, né. Mas, com isso, não foi superado. Nós temos aí que, se nós formos fazer uma análise, eu não tenho os dados aqui, não trouxe, mas, historicamente, sempre o investimento em infraestrutura para o Sul e Sudeste foram muito superiores proporcionalmente do que os investimentos que se fizeram na Amazônia. Então, a gente pensar em um processo de industrialização em base à bioeconomia, onde você precisa trazer os insumos de regiões remotas e distantes, com pouco acesso à energia, com pouco acesso a transporte, a telecomunicações, eu vejo um gargalo muito difícil de ser superado no curto prazo, até porque grandes infraestruturas que possam diminuir ou possam melhorar a integração desse setor a uma possibilidade de polos industriais, como seja a Zona Franca ou outros, muito complicado, né, em termos de custos, né? E temos um grande gargalo justamente para essa saída, né, da sustentabilidade, da produção de outros, ou seja, promover outros segmentos econômicos em bases sustentáveis. Se talvez, se eu não me engane, a Amazonas é o único estado brasileiro que ainda não desenhou e aprovou o seu zoneamento ecológico econômico, que é um instrumental capaz de definir as áreas da Amazonas com seus potenciais específicos, onde se poderia melhorar as infraestruturas e, com isso, atrair investimentos e alavancar as cadeias de produção para melhorar a produção de produtos em base a insumos regionais. Então, eu vejo esses 2 gargalos assim, falta de infraestruturas e logísticas e a não definição do zoneamento ecológico econômico como gargalos importantes para que a gente possa começar a realmente pensar numa industrialização a partir de bases
de cadeias produtivas que comecem lá nos municípios, lá no interior, como o manejo do tambaqui, manejo do pirarucu, o açaí, a borracha, a castanha, o cacau, que volta agora, né, no link com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, de você começar a produzir produtos que não precisem de desmatamento, que possam ser produzidos na sombra, como é a cultura do café, do cacau, entre outras. Então, eu acho que muito interessante essa política, mas eu acho que, de fato, eu não sei, não li todo, mas o projeto não vislumbra, né, exatamente como organizar essas cadeias produtivas para que, efetivamente, nós possamos realmente atrair, porque eu fico pensando assim, como nós vamos atrair um investimento empresarial que possa aproveitar insumos, né, em escalas, se você não pode garantir a organização da cadeia produtiva, que ela é fundamental, né? Se você quer produzir, pode, inclusive, como eu defendo, utilizar o mesmo instrumental do modelo de Zona Franca, né? Porque você tem aí, pode criar novos PPBs, voltados para produtos com base de insumos locais, mas você tem que manter a estrutura de incentivos, né? Porque enquanto não resolver os gargalos, principalmente de logísticas, você perde competitividade, né? Que a gente não transforme o Amazonas simplesmente em produção de commodities, né? Desse tipo, né? De extrativismo, para que se faça alavancar indústrias em outros lugares. O interessante seria, se for o caso, bioeconomia, industrialização local. Eu creio que se pode superar, sim, a questão do capital humano, dos recursos humanos, através do fomento, já está produzindo, a Ana deu esse exemplo aqui, o fato de você ter recursos para produzir pesquisa e desenvolvimento, esses recursos, aliado à Universidade do Amazonas, que já existe, direcionada para aquilo que nós queiramos ser, eu acho que a questão da superação dos recursos humanos pode ser superada com uma maior rapidez do que os gargalos de infraestrutura, que você, primeiramente, fazer estrutura na Amazônia é complicado, desde o ponto de vista ambiental, desde do tamanho, né, da cidade, e agora nós estamos vendo que o tradicional das nossas estradas, que são rios, também estão sofrendo com os impactos, os efeitos, né, das mudanças climáticas. Ano passado nós tivemos aí momentos que não podíamos levar nem a nossa produção, nem trazer insumos, porque o rio secou, praticamente secou. Rios grandes, né, não os rios pequenos, mas rios grandes como o Rio Madeira, tiveram que diminuir em 50%, 70% seu nível de carga, né, com isso aumentando os custos de produção e os custos comerciais, de transporte. Então, realmente, quando a gente fala em industrialização no Amazonas, é um desafio gigantesco, né? E aí, eu vou passar, porque aqui era o zoneamento que diz como é que está. O PIN, como a gente já falou, eu acredito que o PIN, você tem um período, né, legal até 2070, que a gente pode aproveitar desse instrumento para caminhar junto com uma possibilidade, e você tem tempo suficiente para superar aqueles gargalos e alavancar vamos dizer, um setor da bioeconomia. Existem outros setores que o Estado está trabalhando, né, que eu não vejo que é a saída. Esse é um dilema que nós temos aqui, que é novamente alavancar o setor de petróleo e gás e recursos minerais aqui no próprio Estado. Estou vendo que agora, neste momento, na Assembleia, no Estado, todas as vozes políticas não estão focados na economia, em melhorar as cadeias produtivas. Todos os recursos, toda a política, toda a energia posta está voltada para projetos de mineração, né? Ainda de petróleo e gás. E nós temos casos que poderiam servir de exemplos de que parece que não deu certo. Nós temos o Coari, né, com a bacia de gás, uma das maiores bacias de gás, onde um município que tem um dos maiores royalties, né, derivado da exploração de recursos de combustíveis fósseis, mas a realidade socioeconômica e ambiental do local são exemplos de que realmente a gente deveria ter cuidado com esse sentido. E para ir acabando, concluindo, acho que já estou no meu tempo, considerar de que quando se fala em industrialização e aproveitar os recursos naturais, ou seja, o paradigma de desenvolver uma sociedade em base ao consumo, né,
que é a industrialização em base à utilização e exploração de recursos naturais. A gente tem que voltar lá para a discussão do Clube de Roma, né, de 68, 72, que já questionava que esse paradigma, né, de felicidade e de bem-estar baseado em quanto mais nós temos, mais consumo, mais material, talvez conectado com o crescimento da população, talvez esse modelo está fadado a terminar em breve. Não porque nós queiramos, nós que pensamos no desenvolvimento, porque os efeitos climáticos, né, originados ou derivados desse modelo, desse paradigma de crescimento, nos estão mostrando que a gente tem que ter uma atenção especial para pensar se realmente é esse modelo que queremos seguir, né? Por isso que eu digo, o modelo de desenvolvimento basado, talvez a gente tenha que trazer para a baila uma discussão filosófica também. Mudar o paradigma, talvez vai chegando o momento de a gente começar a pensar se é esse modelo que queremos ou alguma outra coisa que eu não vejo na fronteira do conhecimento que esteja sendo pensada. Então, era isso, problematizar e estar à disposição de vocês para o debate. Muito obrigado.